dia, com alegria a todos, ouvintes da Mundial. Estamos agora começando o nosso programa ao vivo aqui com você na Mundial, falando sobre melanoma hoje. Então você dá tempo aí de você correr, pegar lápis e papel. Vamos falar de melanoma, câncer de pele. Antes disso, eu quero lembrar vocês que nós estamos hoje ao vivo no Facebook Live da Rádio Mundial. Esse programa está sendo gravado agora e vai amanhã para o meu canal do YouTube. Também o áudio disponível no site da Mundial, no podcast. Então, se você por acaso perder o programa, tiver que não puder escutar na metade, amanhã você vai ter acesso ao programa todo falando de melanoma. Meu livro está à disposição, o Guia Prático de Medicina Chinesa. A Teoria dos Órgãos e as Vísceras é um livro prático para leigo sobre medicina chinesa e um livro que tem um glossário de A a Z de várias doenças do dia a dia das pessoas. Então, você acorda com gripe, você vai, olha lá o que você pode tomar, o que significa a gripe na medicina chinesa e até os aspectos emocionais de tudo isso, né? Então, você tem aí várias doenças de A a Z. Nós já estamos na segunda edição. A primeira edição foi esgotada em 45 dias, 1000 livros vendidos. E nós temos a segunda remessa à disposição. Lembro que esse livro está sendo vendido na Amazon, na Livraria Cultura, na Livraria Martins Fontes, no site da editora Alfabeto. Também tem à venda em algumas farmácias de homeopatia, como a farmácia homeoterápica no 3277-1007, farmácia Artesani no 3097-9900, farmácia Floralis em Moema no 5051-2577. Todas essas farmácias têm motoboy, pode levar na sua residência. Farmácia Herbes Naturelis, no Largo Santa Cecília, no 3222-7344. 3222-7344. Herbes Naturelis em Alphaville, em 41, telefone 4195-0061. 4195-0061. Farmácia Cisplatina, no Ipiranga, para todo o pessoal aí da Zona Leste, 2915-7255. 2915-7255. Grande estoque tem nas duas farmácias que nos patrocinam aqui no nosso programa há muitos anos, a farmácia homeoterápica no 3277-1007 e a Artesani no 3097-9900. Nós temos também os livros à disposição para os meus pacientes no consultório, tanto no consultório de São Paulo quanto no consultório de Jundiaí. Para quem mora e que me assiste fora da cidade da cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, em outros estados brasileiros, pode comprar na Amazon.com ou Americanas.com ou a Livraria Cultura online. Muito bem, então nosso assunto hoje é melanoma. Melanoma, como vocês sabem, é um tumor de pele. É o mais sério. Nós temos 3 tumores basicamente de pele, os carcinomas basocelulares. Eu tenho um vídeo sobre basocelular, que são aquelas feridinhas crônicas que descamam e que nunca cicatrizam, em geral no rosto, em geral nas partes expostas ao sol. Toda vez que você tiver uma ferida crespinha que não cicatriza, clarinha, vai ao dermatologista e tira que é um carcinoma basocelular. É o tumor mais fácil de ser resolvido. Vai lá, tira, a questão está resolvida. Existem outros tipos de tumores chamados espinocelulares, que são um pouco mais profundos e mais agressivos, que acontecem dentro da boca,
no rosto, nas partes também expostas ao sol, mas o espino celular é muito frequente em mucosas. Esse também tem que ser retirado com uma margem de segurança maior. Mas hoje nós vamos falar daquele melanoma. Em geral, o melanoma, ele é cutâneo, ele vem nas áreas expostas ao sol, então uma área exposta ao sol tem muito maior risco de melanoma. Ele origina-se dos melanócitos, que são as células que dão cor à nossa pele. Mais raramente pode existir melanomas no ânus, nos seios da face, dentro do nariz e dos seios da face e até na retina. Existe melanoma dentro dos olhos. São raros, mas podem existir. A predisposição é maior nos indivíduos claros, nas pessoas de pele clara, loiros e ruivos, de olhos claros. Múltiplas, as pessoas que têm a pele muito clara podem ter muitas e muitas pintas. Pintas que podem ser claras, que podem ser acastanhadas. Se alguma dessas pintas escurecer e você notar uma diferença na textura da pinta, uma elevação nessa pinta, um escurecimento para o preto, tem que procurar imediatamente ajuda no dermatologista. O dermatologista é o médico correto para isso. Ele vai identificar com a lupa aumento dentro do consultório mesmo. Ele já verifica aquela pinta e, sendo suspeita, ele opera. Ele vai fazer a retirada dessa pinta. Pessoas que já têm histórico familiar de melanoma, aumenta o risco de tê-lo. Então, se você já tem um parente próximo com melanoma, vá com frequência, a cada 6 meses, ou no mínimo uma vez por ano ao dermatologista e peça para ele verificar o seu corpo inteiro. Não tenha vergonha, obviamente, de tirar a roupa para o médico. O médico está lá para isso, está acostumado. Então, você vai ficar inteiramente nu ou nua, inclusive a calcinha, olhar a região das nádegas, né? E perceber. No ânus, muitas vezes, você pode palpar o ânus, a borda do ânus, e perceber alguma rugosidade, alguma coisa aparecendo, você vai no proctologista examinar para ver o que está acontecendo. Se você tem algum problema visual que vem dificultando, criando sombras, vai no oftalmologista ver o que é, tá bom? Então, em geral, se você tiver uma pinta e essa pinta mudar de cor, de forma e de tamanho, pode ser suspeito de melanoma. Lembrando que melanoma não é só a pinta negra, também pode ser avermelhada, elevada, rugosa. Vai no dermatologista. Em geral, não dói, mas pode coçar. E você pode machucar, pode sangrar. Então, todas essas feridas que são crônicas ou que tiveram a aparência mudada merecem ser diagnosticadas. E como é que é feita o diagnóstico? Com biópsia. Normalmente, o médico não vai tirar um pedacinho da pinta para ver o que é. Ele tira a pinta toda. E ele tira com uma certa margem no diâmetro e na profundidade. Se for diagnosticado melanoma, ele vai te chamar de volta e vai ampliar a cirurgia. Ele vai tirar mais um pedaço de pele naquela região. Nunca se pode queimar, cauterizar com laser. Os médicos já sabem e não vão fazer isso com você. Então, toma muito cuidado, que você pode ir em lugares não adequados, que não são dermatologistas, e pode apresentar uma solução de queimar. Vou queimar aquela verruguinha com laser, vou cauterizar com ácido. Isso pode ser extremamente perigoso, tem que ser removido com cuidado, com profundidade e por um profissional. Existem estadiamentos de melanoma, que são os graus do melanoma.
Pode ser in situ, que são células confinadas na camada mais baixa da epiderme, chamada camada basal, porque nós temos a epiderme, que é a superfície da pele, e a derme, que é abaixo da epiderme. Os carcinomas, os melanomas in situ são os melhores, são os mais superficiais e que não atravessam para a derme. Eles estão só na epiderme, mas na camada basal. Os carcinomas invasivos são as células que invadem a derme, atravessam a epiderme, e esses são os mais perigosos porque eles podem invadir a via linfática, os vasos linfáticos e os vasos sanguíneos, não só os vasos linfáticos, mas também os sanguíneos. E tem o risco de espalhar pelo corpo, de dar as metástases de melanoma. Os melanomas ulcerados são os mais agressivos. Por quê? A chance dele ter invadido as vias linfáticas e venosas são muito altas, e esse é um estadio chamado 5. Os estadiamentos variam de 1 a 5. Então, tem o 1A, 1B, 2A, 2B, e vai até o 5. O 5 já é o metastático, né? Que é onde o melanoma já distribuiu células pelo resto dos órgãos. As metástases são muito frequentes no cérebro, nos pulmões dos melanomas que também nas vias linfáticas intestinais, no peritônio. Os melanomas que têm uma profundidade entre maior que 0,75 milímetros até 1 milímetro são chamados de alto risco. Tem que se pesquisar o linfonodo sentinela próximo àquela região do melanoma. Então, se o melanoma apareceu na coxa e é um melanoma que tem uma profundidade maior que 0,75 milímetros, se faz um teste injetando no local da lesão um elemento de contraste azul ou um líquido radioativo que vai percorrer os linfáticos até a região da virilha e pesquisar se colore o linfonodo da virilha. Se o médico perceber nos aparelhos que aquela via está colorida a partir do melanoma, vai se tirar o linfonodo sentinela. Se esse linfonodo sentinela for para biópsia e der positivo para melanoma, tem que fazer o esvaziamento de todos os linfonodos daquela região. Seja se o melanoma for na coxa, é na virilha, se o melanoma for no tórax, é na axila, ou às vezes na cadeia ganglionar aqui da região cervical, do pescoço, dependendo de onde estiver o melanoma e da profundidade, faz o teste do linfonodo sentinela e retira, né? Os linfonodos, o melanoma que tem uma profundidade menor que 0,75 milímetros, o médico vai retirar o melanoma. Tem uma profundidade rasa, ele só vai abrir maior, num outro tempo cirúrgico, vai abrir a margem de segurança em até 1 centímetro do melanoma para fora, o diâmetro de 1 centímetro. Se for um diâmetro maior que 0,75 milímetros, ele vai ampliar em até 2 centímetros o diâmetro da retirada dos tecidos e, como eu já falei, se tiver profundidade, ele vai fazer a pesquisa do linfonodo sentinela. Se tiver uma profundidade maior que 1 milímetro ou um diâmetro maior que 1 milímetro, já é preconizado, com sentinela positivo, já é preconizado uma cirurgia maior e o esvaziamento da região dos linfonodos próximos. Existem profundidades ainda mais importantes, que são aqueles melanomas diagnosticados tardiamente, com mais de 4 milímetros, com linfonodos comprometidos. Aí é discutido, como em geral,
esse melanoma já é mais agressivo, está pegando as camadas mais profundas da pele. É discutido hoje o uso do alfa-interferon, que é uma imunoterapia, né? Nesse momento, eu vou falar daqui a pouco do como a homeopatia trata isso. E se for diagnosticado já numa fase metastática, já é preconizado quimioterapia. Existem hoje drogas que estimulam o sistema imunológico, como interleucina 2, a ipilimumab. Ipilimumab é uma droga absolutamente segura e muito usada nos melanomas, então tem crescido muito a possibilidade. Antigamente nós não tínhamos muitas opções, só se tinha as terapias com BCG. Hoje isso já caiu em desuso. Muitas vezes BCG, que era a vacina da tuberculose, para estimular o sistema imunológico. Se fazia também BCG intralesional, aplicava a vacina dentro da lesão do melanoma, quando já era metastático. A metástase do melanoma, ela pode ser em órgãos à distância, mas ela pode ser regional. Ela pode, a partir da primeira lesão retirada, aparecer em novos pontos ao redor. Sucessivamente, semestralmente, às vezes cada 3 meses, 4 meses depois, o paciente volta com outro pontinho preto no mesmo local, muito próximo do pontinho original, que deu origem a tudo. Existe um outro tipo de tratamento hoje chamado de droga de alvo molecular, bem interessante, bem interessante. Essa droga que aumenta o sistema imunológico, que é o ipilimumab, é a primeira droga estimuladora do sistema imunológico com resultados positivos no melanoma, aumenta muito a sobrevida global dos pacientes graves com metástases de melanoma. 50% dos casos de melanoma existe mutação genética do gene BRAF. Esse gene mutado faz com que a célula não consiga parar de crescer, funcionando como um motor, multiplicando células o tempo todo. Nesses casos, se usa as drogas chamadas alvo. São drogas dadas por via oral, modernas, que bloqueiam a proteína deste gene, promovendo a morte dessa célula maligna. Então, para vocês terem atualização de tudo que está acontecendo com melanoma hoje nos centros oncológicos, né? Então, assim, eu fico muito brava, fico muito triste quando eu escuto umas bobagens do tipo: a indústria farmacêutica não tem interesse na cura do câncer. Não é verdade, se investe bilhões para descobrir essas drogas-alvo. O que nós queremos hoje? Cada tipo de câncer tem um tipo de fisiologia, um tipo de multiplicação. Genes são diferentes para cada câncer. Então, hoje se pesquisa muito as drogas-alvo. O que é a droga-alvo? É um tipo de uma quimioterapia, entre aspas, que só atinge a célula tumoral, não destruindo as células boas, porque essa é a grande questão da quimioterapia, né? Mas toma quimioterapia, passa mal porque são ainda drogas muito grosseiras, apesar de evoluídas, ainda muito grosseiras. Mas quando você imaginar que não muito distante da nossa data, aí no século 17, 18, o diagnóstico, por exemplo, do câncer de mama, a mulher tinha a úlcera na mama, o nódulo na mama, ela era amarrada, se jogava ácido na mama e tacava fogo na mama. Então, lógico que nós tivemos um grande avanço depois da Segunda Guerra Mundial. No final do século XIX, que foram as primeiras cirurgias sobre anestesia com éter para a retirada da mama. E a cicatrização era terrível. Né? No começo, durante as primeiras décadas do século XX, era muito rudimentar a cirurgia de câncer. Né? Não se tinha ideia de metástase. Né? Eu li muito sobre a história do câncer, né? Tem livro publicado a respeito da história do câncer, e é muito interessante saber como as coisas foram evoluindo e o quanto evoluiu nos últimos 60 anos.
né? O quanto a medicina evoluiu e quanto é difícil a gente controlar a célula tumoral. Lembrando sempre da participação do emocional na gênese do câncer. Falando cirurgia. Cirurgia pode ser feita quando existem metástases localizadas. Por exemplo, existe a retirada do tumor, do melanoma, e uma metástase cerebral localizada. É feita cirurgia. Nesses casos, quando existem metástases distribuídas no pulmão, no cérebro e múltiplas, é mais a quimioterapia ou essas terapias com célula-alvo ou as imunoterapias. Nós trabalhamos há muitos anos com os imunomoduladores na área de homeopatia. Eu tenho acompanhado vários pacientes. Então, os pacientes seguem o tratamento normal de oncologistas e eu trabalho com a homeopatia que aumenta o sistema imunológico em qualquer tipo de caso de câncer, mas especificamente no melanoma, o nosso sucesso é muito grande, porque o melanoma é um tumor que responde bem à imunoterapia. Então, nós associamos a imunoterapia homeopática com a imunoterapia alopática. Emocionalmente, o melanoma tem a ver com conflito de separação, perda de contato corporal, perda de contato com a mãe, com a família, com os amigos, com os filhos, ressentimento marcante nesses pacientes. Então, o aspecto emocional não pode ser esquecido. Em relação à medicina chinesa, melanoma tem a ver com umidade e calor, mucosidade, estagnação de energia e muco no sistema linfático. Nós, então, associamos ervas que aumentem a imunidade, que diminuem a mucosidade, a umidade e o calor, melhorando muito os tratamentos, né? Nós fazemos tudo coadjuvante à alopatia. Em termos de dieta, diminuir a quantidade de açúcar, diminuir a quantidade de carne vermelha. Carne vermelha hoje tem muito GH, hormônio de crescimento, que é dado ao gado. Isso diminui a acidez. O melanoma se desenvolve em pH ácido. A dieta tem que ser alcalina, uma dieta com muito legume, muita verdura, arroz integral, tudo integral, pouca cafeína. Pouco café, pouco chocolate. Chocolate tem cafeína. Fazer exercícios físicos, respirações profundas, fazer psicoterapia. Analisar emocionalmente o que levou a esse melanoma, né? Fazer esse diagnóstico emocional é importante. Diminuir transgênicos, diminuir farinha de trigo transgênica, milho e soja transgênicos. Comer mais as carnes brancas, comer ovo orgânico, frango orgânico, legumes e verduras, frutas em lotes, muitos, uma alimentação o mais natural possível, né? Comida fresca, não comida industrializada, tirar esses aditivos todos. Essa é a conduta que nós tomamos com o melanoma. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje sobre melanoma.